Fala, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para a aula de biologia? Hoje vou falar sobre as doenças causadas por protozoários. Lembrando que durante essa semana nós já conversamos sobre esse grupo, quais são as características, como eles se apresentam, as formas. Também são classificados conforme a forma e o lugar onde eles são encontrados e assim por diante. E eles são causadores de doenças. Então abre o seu livro aí na página 24. Só um detalhe que as doenças causadas por protozoários são chamadas de proteoses. Por quê? Porque é uma associação de essas doenças em animais e também afetando aí a vida do ser humano. Por isso que tem o oosis associado aí nessa situação. Então, muitas das vezes ele utiliza um animal como hospedeiro intermediário para depois chegar no ser humano. E o que é hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo? O intermediário, o micro-organismo causador da doença, ele vai ficar por pouco tempo. Vai usar aquele corpo apenas para se locomover, para se reproduzir e conseguir se espalhar. Esse é o intermediário. E o definitivo, ele vai ficar lá mais tempo. Ele vai ficar, vamos imaginar o para sempre. É mais ou menos assim que funciona. Então ele vai ficar mais tempo nesse hospedeiro, ele vai se reproduzir mais, ele vai encontrar o lar dele, o ambiente favorável para ele ficar ali por um bom tempo, até a pessoa descobrir e tentar eliminar, beleza? Vamos lá, amebíase, primeira doença causada aí. Ela é provocada por um protozoário chamado de sarcodínio, tá? Vamos entender o ciclo dessa doença. Observa a imagem. Esse parasita ele vai atacar o intestino, provocando dores abdominais, intensa diarreia, fezes com sangue ou uma substância esbranquiçada, além de anemia. Como que ocorre a transmissão? Ocorre por contato com água e alimentos contaminados, contendo cisto da ameba. Nesse caso, o hospedeiro intermediário é a água ou o alimento, tá? Ele vai se esconder ali por um tempo até entrar no organismo humano e provocar a doença. Então, olha só, a água contaminada, os frutos contaminados. Então, o importante aí é você lavar bem os frutos, né? Colocar uma solução aí de cloro para lavar esses frutos. E a água, gente, se não tiver tratamento de água e esgoto na cidade, tem que ferver a água antes de beber, tá? Então, os cistos, que são microscópicos, não dá para ver olho nu, estão na água ou no fruto, a pessoa come. Esse cisto vai parar na parede do intestino, provocando aí as dores, toda essa sensação de mal-estar. E se elevar aí, se ficar muito tempo no organismo, ela pode infectar outros órgãos. Então, o cérebro, o fígado, contaminar, né? Chegando nesses órgãos através dos vasos sanguíneos e pode, inclusive, afetar o coração, tá? Então, página 25, doença de Chagas. Como que ela acontece? O nome do protozoário, do micro-organismo causador da doença, é chamado de Trypanosoma cruzi. Detalhe aí, ó, destaca aí essa informação. Ele normalmente, gente, ele fica dentro de animais, tá? Como tatus, macacos e gambás. Presta atenção. Olha o ciclo dessa doença. Esses animais são animais silvestres, a gente não encontra por aqui, né? Se eles estão na cidade é porque o ambiente onde eles viviam foram destruídos. Fato. Os insetos que carregam esse bichinho, né, esse protozoário, que são considerados os hospedeiros intermediários. E esse micro-organismo, ele gosta especificamente de um inseto chamado de barbeiro. Por que ele é conhecido como barbeiro? Porque ele gosta de picar a região do rosto da pessoa. E como que funciona? O inseto carrega o protozoário, ele pica a região do rosto, faz uma feridinha microscópica e deposita do lado da ferida as fezes dele. Dentro das fezes desse inseto se encontra o protozoário, se encontra aí o Trypanosoma, tá? Quando ele pica, ele anestesia a região. Quando a anestesia passa, a pessoa vai, obviamente, coçar a região, empurrando as fezes para o buraquinho, a feridinha microscópica que foi feita. Pronto, o Trypanosoma, o protozoário, já está instalado dentro do corpo da pessoa. E o que ele vai fazer? Ele vai percorrer toda a corrente sanguínea, tá? Vai se instalar nos tecidos, nos vasos sanguíneos e vai chegar no coração, que é o principal órgão que ele afeta.
Quais são os sintomas? Gente, são duas fases dessa doença, tá? A inicial, que normalmente as pessoas elas ficam com febre, às vezes tem um mal-estar, e aí normalmente isso dura uns 5 dias, normalmente. Só que internamente as coisas já estão acontecendo, que é o causa a doença numa forma, estágio mais grave. Que seria o quê? Dentro do organismo do ser humano ele já está se multiplicando. Ele está na corrente sanguínea, mas ele não parou de se multiplicar, tá? E ele vai começar a chegar em órgãos importantes, como o fígado, o baço e o intestino. Mas principalmente, gente, afetar aí o coração. Do que ele vai se alimentar? Ele vai se alimentar de sangue, tá? E de todos os nutrientes que o sangue carrega. Quando ele atingir esses órgãos importantes, ele vai provocar uma inflamação, tá? Então, ele pode inflamar o coração, todas as veias principais, os espaços, né, do coração, e pode inflamar também o fígado. Quais são os principais sintomas? Depois da febre, dores. O coração, ele aumenta o seu tamanho e o fígado também, que causa dores na região do tórax. Muitas pessoas acabam pegando essa doença, passam mal, correm para o hospital e aí depois vivem com essa condição de coração com um crescimento anormal, tá? Fora do comum. Então tem que ficar de olho, ter acompanhamento, porque pode desenvolver problemas cardíacos no futuro. Fora aí a condição do coração que tá normal, né? O fígado a mesma coisa. Mas eu mencionei lá no começo que causa também doenças em animais, né? Afinal de contas, esse protozoário gosta de ficar em tatus, macacos. E aí, como que funciona? O ciclo é o mesmo, gente. O barbeiro vai lá, pica esses animais, adquire aí o protozoário e depois ele acaba infestando outras pessoas. Infelizmente é uma doença que não tem cura, não tem vacina. Qual é a fase, então, que a gente tem que diagnosticar? A fase inicial. Porque depois dessa fase, o risco da pessoa desenvolver outros problemas e acabar falecendo é muito grande, tá bom? Página 26. Vai destacando os detalhes aí. Também chamada de implaudismo ou febre intermitente. O protozoário que causa essa doença, ele é chamado de Plasmodium SP. O SP significa que eu tenho várias versões desse protozoário que causam a mesma doença. Qual é a característica dessa doença? Lembra de febre? Acabou de febre intermitente. Significa que a febre não cessa. Ela é constante, tá? E uma anemia. Então, ele acaba destruindo a quantidade de hemácias, de células sanguíneas do nosso corpo, e aí a pessoa fica com cansaço, uma sensação de mal-estar, tá? Fica fraca para realizar as atividades. Tudo isso é causada pela malária. E como que ocorre a transmissão? Usa como hospedeiro intermediário um mosquito chamado de Anopheles. Lembrando que só as fêmeas picam, tá? O ser humano, por exemplo, porque elas que carregam os ovos que precisam ser amadurecidos e eles só amadurecem com sangue. Então, a fêmea Anopheles carrega dentro dela os ovinhos e esses ovinhos estão contaminados com esse protozoário. À medida que ela vai atrás do ser humano para picar, né, o ser humano e amadurecer os ovinhos dela com sangue, suga o sangue do ser humano e automaticamente acaba injetando esse protozoário lá dentro. Então é uma troca. Ela depositou dentro do corpo do ser humano o protozoário. Esse protozoário, ele vai se instalar em uma célula sanguínea, se multiplicar dentro dela, depois ele estoura essa célula sanguínea e aí contamina os vasos sanguíneos inteiros, tá? Nesse caso, gente, como tá na corrente sanguínea, ela vai diretamente para o fígado, gerando uma grande inflamação no fígado. Como que a gente combate a doença? Tratando aí de combater o mosquito. Se você mata o mosquito, que tem dentro dele também vai acabar morrendo, tá bom? Tem tratamento se você com o uso de medicamentos. Outras protooses, anota aí, giardíase, provocada aí pela giardia, tá? Os sintomas são todos os distúrbios digestórios que você imaginar, diarreia, vômito, dores abdominais. Qual é o meio de contaminação? Água contaminada, tá? E falta de saneamento básico. Então tem que ferver a água antes de beber e assim por diante. Toxoplasmose, muito comum também, tá? Essa aqui, gente, está relacionado a gatos. Então, como que acontece? O gato é um hospedeiro intermediário dessa doença. Sim.
O nome do protozoário causador da doença é Toxoplasma gondii. Tá presente aonde? Carne mal cozida, frutas e verduras mal lavadas e água contaminada e fezes de gatos contaminados. O que acontece, gente? Você comer a carne mal passada, carne crua, tem que ter aí um procedimento muito adequado, tá bom? Normalmente, se o cisto desse toxoplasma estiver na carne, você ingere e aí você vai sentir sintomas muito graves, fortes de gripe, mas depois vai passar porque os seus anticorpos vão lutar contra esse protozoário e vai conseguir eliminar. Lógico que você vai no médico, vai fazer o teste e vai ver se você tem anticorpos e tudo mais para isso. Se for uma gestante, causa problemas graves na criança, no feto, no desenvolvimento do bebê, provocando aí graves alterações no sistema neurológico dessa criança, tá? E como que ocorre a contaminação em gatos? Os gatos, gente, eles carregam esse toxoplasma dentro do intestino deles, e toda vez que eles fazem o número 2, que eles normalmente costumam cavar e jogar areia em cima, normalmente é assim. Esses ovinhos estão contaminados. Se você tem contato, entra pela sua corrente sanguínea de alguma forma. Crianças normalmente que brincam em parquinhos correm esse risco, por isso que foi proibido animais, né, gatos, nesses ambientes com areias. Tem que tomar cuidado, porque pode levar a boca, pode abrir uma ferida, o ovinho entrar, enfim. E aí contamina e causa um mal-estar do mesmo jeito, tá bom? A leishmaniose, que é picada aí de inseto do gênero Lutzomia. Também tem aí os protozoários Leishmania brasiliensis e todas as suas variantes aí. Quais são os principais sintomas? Feridas na pele. Normalmente a gente combate o inseto para combater a doença, então tem que evitar aí ambientes que contenham inseto. Bom, por hoje é só. Agradeço aí cada um de vocês. Um super beijo e até mais.